João capítulo 16, versículo 29 a 33. Vamos lá. Então os discípulos disseram, enfim, o Senhor fala claramente e não de maneira figurativa. Agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas e não há necessidade de lhe fazer perguntas. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus disse, enfim, vocês creem? Mas se aproxima o tempo e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados, cada um seguirá seu caminho e me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Você acredita nessa palavra? Acredita? Vamos pedir a Deus que nos dê revelação? Vamos pedir a isso? Curva assim a sua cabeça, fecha os olhos e fala mesmo com Deus. Senhor, revela, Senhor, pega agora essa leitura e traz uma revelação clara para nós da palavra, Senhor, da palavra. Pai, em nome de Jesus, fala conosco aqui de forma sobrenatural. Eu já quero te louvar porque o Senhor está falando comigo já faz alguns dias. Essa palavra eu já estou mastigando ela há alguns dias. Quero ainda agora mesmo, junto com os meus irmãos, também quero ainda mastigar mais um pouco essa palavra na minha vida. E também quero ser instrumento na vida dos meus irmãos para falar a tua palavra. Que eu possa dizer aos meus irmãos, minhas irmãs, o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Faz isso hoje conosco aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus quer falar com você. Amém? Vamos estudar? Diz um amém aí, vai, gente. Não me deixa sozinho, não, vai. Alguns anos atrás, não é tão longe assim, é recente isso, a igreja que sabe disso, os irmãos sabem, eu me envolvi num acidente de carro e passei por uma situação difícil, foi bem difícil para mim, assim, do nada, assim, eu já estava em ambiente policial, né, por causa de um acidente de carro, e a situação foi tão difícil, para mim foi tão difícil, e eu até liguei para amigos, né, porque eu estava lá na delegacia, sendo tratado como se fosse um bandido, né, e depois fui ameaçado por familiares, e tentaram inclusive tirar dinheiro de mim, e quando eu pensei que tudo já tinha sido encerrado, porque foi feito perícia, graças a Deus, foi feito perícia. Ô Reinaldo, muito obrigado, meu irmão, obrigado mesmo, viu? Obrigado pelo carinho, Deus abençoe a sua vida, obrigado. E quando eu pensei que já tinha acabado, né, porque foi feito perícia, tudo, graças a Deus, foi comprovado que eu não tive culpa, graças a Deus por isso, trouxe paz ao meu coração. E depois de ano, eu recebo oficial de justiça na porta da minha casa. Uma promotora, uma moça, queria que tivesse uma punição para aquilo, não queria deixar impune aquela situação. E eu fui condenado. E aí tive que contratar advogado, tive que pagar multa, tive que me apresentar em fórum, a cada 3 meses ir ao fórum. Acredite, não podia mais ir nos bares depois das 10. Antes das 10 eu podia, mas depois das 10 eu não podia ir nos bares mais. E poxa, você não imagina, eu fiquei assim abatido com aquilo.
Um amigo viu que eu estava abatido, viu que eu não estava muito bem com essa situação, não, porque essa promotora chegou a pedir minha prisão. Gente, um susto que eu levei foi o advogado falar: olha, ela está pedindo sua prisão. E eu falando: poxa, mas foi feito perícia, eu não tive culpa, está aqui, tem uma perícia, foi constatado. Mas ela está pedindo e você tem que apresentar defesa. Mas tá bom. Aí um amigo me falou assim, ele falou assim: Vanderlei, será que Deus não está querendo te ensinar alguma coisa? Gente, de verdade, eu já estava mal, não estava bem não, né? Com a perícia comprovando que eu não estava errado. E falar que Deus quer me ensinar alguma coisa, na hora eu rejeitei. Na hora é amigo, a gente trata com o devido respeito ali. Na hora eu confesso que eu fiquei quieto, não gostei. Mas depois eu comecei a pensar um pouco: será que Deus não quer me ensinar alguma coisa? Será que Deus não quer tratar comigo alguma coisa? Uma ostra, não estou mudando de assunto não, estou no mesmo assunto, só para você entender como é que é difícil isso. Uma ostra, no interior dela, é muito sensível. Uma poeira, uma areia que cair lá dentro, que conseguir penetrar lá dentro ali dela, tão sensível que é aquilo, ela começa um processo de envolver aquilo. Um parasita, por exemplo, pequenininho que entra ali, ela começa um processo de envolver camadas e camadas, envolver aquilo, e ela acaba transformando daquele parasita, aquela poeira, aquela coisa ali, uma pérola. Quem ouviu isso? Uma lagarta, e lá em casa, puxa, tem época que isso é, uma lagarta, você vê ela vindo assim, está passando a garagem lá de casa ali, ela está indo para um isolamento, e nesse isolamento ela vai se prender dentro de um casulo. Isso sabe para quê? Para ela se tornar uma borboleta. Se uma lagarta, se ela falar assim: não, eu não quero esse negócio, eu não quero ficar sozinho, esse isolamento, achar um canto aí, e também não quero ficar preso, não quero entrar num casulo, não quero passar por esse processo, ela nunca vai ser uma borboleta, ela vai ser uma lagarta. Quem está ouvindo isso que eu estou falando? Vai anotando aí, Deus está falando com a gente aqui. Será que Deus não quer ensinar? Um ferro. Quando ele é esquentado ali numa temperatura assim absurda, um negócio assim surreal, uma temperatura insuportável. E depois que ele é esquentado naquele ferro ali, ele é agredido. Depois ele é esquentado no ferro de novo, e depois ele é colocado na água, e aí ele grita e fala: estou criando uma imagem aqui com você. Aí ele grita e fala assim: eu já sou ferro. Falei: então, mas eu quero fazer de você um ferro valioso. Você quer só ser um ferro, ou você quer ser uma arte? Fala para a pessoa lá assim: Deus quer fazer de você algo valioso. Palavra de hoje: estou passando por problemas. Estou passando por problemas. O ser humano,
além de passar muitas e muitas vezes por problemas, e alguns passam a vida sofrendo, e não se permitem ser transformados, não buscam ensino, não aproveitam nada do que estão passando, apenas sofrem, alguns calados, outros não conseguem ficar calados, e não conseguindo ficar calados, machucam outras pessoas, e alguns não conseguem sofrer sozinhos, fazem outros sofrerem com ele. E aí vem Jesus dizendo: gente, olha, eu vou para o Pai, vocês vão me abandonar, e vocês cada um vão correr para um lado, e eu vou dizer algo aqui para vocês, muito importante para vocês. Neste mundo aqui, vocês vão ter aflições, mas animem-se. Se alguém estiver anotando, é hora de anotar, hein? Vamos lá? A palavra hebraica para ânimo, gente, nós estamos a aprender. Foi isso que o meu amigo disse, Wanderlei. Será que Deus não está te ensinando alguma coisa? A palavra ânimo no hebraico quer dizer shazak, que significa, olha, coragem, força, determinação, prevalecer, tornar-se forte, ser resoluto e persistente. Nesse mundo vocês vão ter lutas, problemas, situações, aflições, mas tenham coragem, força, determinação, prevaleçam, tornem-se fortes, sejam resolutos e persistentes. Digam amém. Não dorme não, vem comigo. Esse shazak aqui, essa palavra que está sendo dita aqui, ela muda seu temperamento, seu jeito de ser sofre alteração. Em latim é animus, utilizado para se referir ao lado psicológico do ser humano. Refere-se à parte não física, então dá um entender que está falando assim, no mundo você vai ter problemas, você vai ter aflições, mas vamos, força, não é físico, molda a sua identidade, a disposição de uma pessoa, é lá no interior. Olhe para mim aqui, olha, nesse mundo tereis aflições, olhe para cá, mas Deus está trabalhando a sua vida. Essa palavra, por favor, talvez não faça sentido para alguém que não tem Deus na sua vida, talvez, mas para quem tem Deus na sua vida, olhe para mim, por favor, você vai sair melhor do que quando você entrou no problema. Todas as coisas vão cooperar, vão trabalhar, de forma que, para você vai sair mais forte, mais decidido, vai mudar você de uma tal maneira. Alguém recebe essa palavra? Você vai ter um testemunho. A sua vida que não tinha valor vai ter testemunho que vai abençoar pessoas. Ferro, eu já sei que você é um ferro, mas você vai ser um ferro de grande valor. Então eu queria trabalhar isso, a gente estudar isso aqui. Estou passando por problemas, mas acredite, estou sendo trabalhado por Deus. Estou sendo trabalhado por Deus. Deus está trabalhando alguém melhor. Alguém melhor. Eu queria liberar aqui uma palavra aqui, talvez alguém queira essa palavra para si. Deus está te dando um testemunho poderoso. O Senhor está te dando um testemunho que vai abençoar pessoas. Eu atendi uma pessoa essa semana, eu falei para ela, agarra isso que você está passando, porque Deus vai te dar uma palavra, um testemunho. Quantas pessoas vão ser abençoadas por causa desse testemunho? Eu não sigo, eu não conheço direito. Antes que você pense que você vai falar, o pastor é fã. Não sou fã, não sigo, não ouço, não conheço, indico, eu acho que é uma pessoa boa para se ouvir,
Só nesse tempo que eu falei, esqueci o nome. Meu Deus do céu. Perdeu o filho, dá o testemunho que perdeu o filho, Thalita Pereira. Eu ia falar cada nome aqui, santo Deus. Thalita Pereira. Eu fui ouvir ela falar, estava ouvindo ela falar, a primeira vez que eu ouvi ela falar, ela estava contando a história da filha, é filha mesmo, né? E eu fui junto no sofrimento dela, ela contando todo o sofrimento. Gente, eu já estava orando por ela. Ela pregando, eu já estava assim, Senhor, Senhor. Na pregação ela falou assim, e a minha filha morreu. Sabe aquele final de filme que você não quer? Não quer esse? Eu não quero esse final. Mas ela falou, mas a minha filha morreu. Gente, sem brincadeira. Que dor, que dor, que dor. Agora, quantos aqui, por favor, me dá esse testemunho, quantos aqui já foram abençoados através da vida dessa mulher? Não, levanta a mão alto, bem alto. E tem gente que nem sabe da dor que essa mulher passou. Estou passando por problemas, mas olha, Deus está me dando uma vitória. E essa vitória vai ser um testemunho. E essa vitória vai ser uma pregação. E essa vitória vai ser bênção na vida de outros. Até a sua dor fala na vida de alguém. Creia nisso. Pastor, animem-se. 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 Amém? Vamos lá? Então eu vou falar de alguns problemas para a gente entender. Precisa entender isso aí. Como é que, meu Deus, estou passando por um problema? Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Vamos lá. Primeira coisa, Jonas capítulo 1, versículo 4 e 5. O que está causando problema na sua vida? O que está causando problema? Você tem que saber, você tem que estar ciente disso. Talvez você está muito distraído, talvez você está andando no caminho errado, às vezes precisa corrigir algumas coisas. Você tem que saber, senão você não passa pelo processo de cura, de transformação, de melhora, de transformação, porque você nem sabe, você só está sofrendo. E aí entra algo, irmãos, assim, que é um culpar o diabo, dizer que é o diabo, e o diabo dizendo, eu não fiz isso, não fiz. Quase que ele dizendo assim, eu queria ter feito, mas não pensei. É capaz do diabo falar assim, cheguei atrasado, eu ia fazer, mas já aconteceu com você. E aí você fala, mas como? É porque você fala muito. Não tem nada comigo. E aí talvez você fica perguntando para Deus, por quê que aconteceu? E aí Ele está querendo que você veja primeiro o que causou o problema. O que foi que causou o problema? Fale assim comigo, sobre todas as coisas. Eu sou mais que vencedor. Então alguma coisa aconteceu. O que está acontecendo? Ok? Vamos lá. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte. Problema acontece, tempestade acontece. E caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a despedaçar. Com muito medo, os marinheiros, clamavam aos seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Existem coisas na nossa vida que parecem inofensivas, você nem está, mas é a causa de problema na sua vida. Você precisa identificar. Gente, por favor, que essa palavra venha ativar no meio desta igreja discernimento. Alguém que fala assim, tem algo errado, porque não pode ser assim, eu não aceito isso. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Por que está acontecendo isso aqui? Começar a buscar, e Deus vai mostrar. O problema está dormindo na sua vida profundamente. Tira isso, tudo resolvido. Quem crê? Tem algo, tem uma palavra sendo falada,
tem um pensamento errado, tem uma atitude errada, tem alguém errado, tem alguma coisa. Discernimento, tino, opa, peraí. Precisamos parar com isso, precisamos corrigir isso. E isso é tão sério, preste atenção, Jonas 1, 11, 12. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: joguem-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Por que Jonas não pulou no mar? Porque é você que tem que tirar da sua vida o que está causando problema. Alguém ouviu isso? Primeira coisa, você precisa aprender. O que está causando? O que está trazendo essa tormenta? Jonas falou assim: sou eu. E olhe para cá. Se você não tira, o problema às vezes ele aquieta, mas preste atenção, ele volta depois, pior do que quando ele começou. Alguém sabe do que eu estou falando? A palavra de Deus vem nos levar. Olha, a Bíblia diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua. Deus está querendo mostrar, colocar luz, acender luz sobre um assunto, sobre um relacionamento, sobre uma situação, sobre algo pendente, sobre algo que é comum, costume, que está na hora de você cortar da sua vida, tirar, jogar ao mar. E olha o que ele está dizendo: se você fizer isso, o mar volta a ficar calmo. Primeira coisa, o que está causando problema na sua vida? Um dia uma pessoa passou por uma situação tão difícil, e uma pergunta que você faz para a pessoa, fala: poxa, o que você sentiu na hora? Como é que você não percebeu nada? Você vai conversando com a pessoa, né? Aí você fala assim: você estava em paz? Ela falou assim: não estava em paz. Quer dizer, algo já estava gritando, ó, você não estava sentindo paz com aquilo, e mesmo assim você continuou. Era um problema ali que você deveria ter cortado, porque a paz é o árbitro do nosso coração. Segunda coisa, vamos lá. Primeiro, o que está causando problema na sua vida. Segundo, não saber o que Deus pode fazer. Ficar sofrendo. Quantos aqui conhecem a história de Ana na Bíblia? 1 Samuel, Ana. A Bíblia diz assim: ano após ano, ela chorava, não comia, ano após ano, até que um dia ela entrou no santuário e pediu um filho a Deus. Ela volta depois de alguns meses e diz: foi esse filho que eu entrei aqui e pedi a Deus. Preste atenção. É como se ela dissesse assim: é que eu não sabia que Deus podia me dar um filho. Eu não sabia. Eu sofri, porque eu não sabia que Deus podia mudar isso. Eu chorei vários dias, meses, anos, porque eu não sabia que Deus podia mudar isso. Alguém aqui acredita que Deus é poderoso? Alguém acredita aqui que Deus pode fazer todas as coisas? Esse amém de vocês me assustam, porque nós vamos conhecer o poder de Deus. A Bíblia diz assim: nós erramos porque não conhecemos nem o poder e nem a palavra de Deus. Você deveria ter ciência, conhecimento do tamanho do poder do teu Deus. Tinha que ser algo tão claro para você que para Deus nada é. Por que Sara riu? Existe alguma coisa que é impossível para Deus fazer? Algumas pessoas estão sofrendo dentro da igreja, anos, passando por lutas, porque não sabe
que Deus pode interferir do céu e dar um basta nisso. Quem acredita nisso? Deus pode curar ou não pode? Deus pode prover ou não pode? Pode responder ou não pode? Só que você tem que entrar nessa dimensão que crê que para Deus tudo é possível. E Ele é poderoso para fazer até infinitamente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus pode. Marcos capítulo 4. Gente, só para andar mais rápido, eu vou ler alguns textos para a gente. Vou ler o 36, 37, 40, 41. Você vai me acompanhando, está aqui na tela. Olha. Com Ele a bordo. Fale assim comigo: com Jesus a bordo. Com Jesus no meu barco. Isso é importante você saber, ó, mesmo com Ele dentro do meu barco. Partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, com Ele a bordo, Ele dentro, logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Todos nós enfrentamos problemas, todos nós passamos por lutas, mas onde é que está o problema? Descobrir por que nós estamos sofrendo, o que nós temos que aprender com isso. Não importa o problema que estamos enfrentando, importa que Deus pode resolver todas as. Por isso que esse trabalhar de louvor, adoração é complicado, gente, na igreja. Vamos adorar antes, pastor, mas qual que é a palavra de milagre hoje? A palavra de milagre já foi liberada: adore ao Senhor. Quem adora tem que adorar crendo que Deus pode fazer todas as. A palavra de Deus aqui, para eles aqui mesmo, estando a bordo aqui, é: por que você não tem fé? Por que você duvida que eu posso? Por que você não afirma? Por que não é um decreto na sua vida dizendo: o meu Deus pode? Você pode falar isso comigo assim: Deus, na minha vida, pode todas as coisas. Nós vamos ter um momento agora aqui, rapidinho, de testemunho aqui. Vamos lá, você vai só levantar a mão. Quem aqui já foi curado por Deus? Levante a mão. Quem aqui já recebeu uma provisão financeira? Está aqui, ó. Os testemunhos estão aqui. Deus pode todas as. Alguém que está aqui, levante a mão, já recebeu um milagre? Milagre. Fica com a mão levantada, a gente precisa ver. Milagre. Milagre é aquilo que não pode ser feito por natureza humana, é coisa que e não se explica. Deus fez. Alguns até o médico fala assim: olha, eu não tenho explicação para isso, mas aconteceu. Isso é um milagre. O nosso Deus pode todas as. Você tem que crer nisso, que Deus pode interferir. Quando Senaqueribe atacou Ezequias, gente, eu não tenho tempo, queria ler com você todos os textos, mas não dá tempo. Quando Senaqueribe atacou Ezequias, ele mandou um recado para Ezequias dizendo assim: que você não seja enganado pensando que o seu Deus pode te livrar das minhas mãos. Eu estou linkando com você uma história para você entender. E ele ainda fala assim: pergunte aos outros reis que eu passei por eles, se os deuses deles livraram eles da minha mão. Depois ele começa a falar com o povo: olha, Ezequias vai enganar vocês dizendo que Deus vai poder, que Deus vai livrar, e falou na língua deles, para que eles ouvissem: ninguém pode livrar vocês da minha mão. Ezequias foi falar com o profeta foi falar com Deus, aí Deus manda a resposta. Olha a resposta, Isaías 37, 23, está aqui na tela, olha aqui, ó. Deus está falando: a quem você desafiou e de quem você zombou?
Contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Fale comigo. Só para você saber, quem nunca leu essa história, Deus falou assim: eu vou colocar um anzol no seu nariz, e pelo mesmo caminho que você veio, você vai voltar, porque foi comigo que você mexeu. Olhe para mim aqui. Deus na sua vida é poderoso. Você tem que saber isso. O problema que você está enfrentando, Deus na sua vida é mais poderoso do que o problema que você está enfrentando. Isso muda o seu interior. Animem-se. Você pode falar para alguém: você não está sozinho. Deus está com você. O Deus poderoso está com você. Vamos lá, vamos aqui. 3, vamos lá. Estou passando por um problema. Tem que aprender. O que está causando isso? O que está causando isso? Segundo, tem que saber que Deus pode. Deus pode, não tem problema. Eu creio que Deus pode e Deus vai fazer algo. Terceiro, você tem que amadurecer com os problemas que você está enfrentando. Amadureça, cresça com o problema que você está enfrentando. Mateus capítulo 14, versículo 24. Depois a gente pula lá para o 27 para andar um pouco mais rápido até o 30. Vai estar aqui na tela, você lê comigo, olha. Enquanto isso, os discípulos, distante da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus, mas quando reparou no vento forte, nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar, gritando: Senhor, salva-me. Olha aqui, esses homens já estavam andando com Jesus já há alguns anos. A palavra de Jesus para Pedro foi: por que você ainda duvida? Amadurece, cresce. Olhe para mim um instante só. Estou passando por um problema. Vai fazer de mim um homem maduro. Vai fazer de mim uma pessoa resiliente. Alguém acredita nisso? Vai fazer de mim uma pessoa firme. Você acredita nisso que eu estou pregando para você? Você tem que entender isso, você precisa saber isso. Aquela pessoa falou: Vanderlei, será que Deus não quer te ensinar algo? Se você fica abatido com isso, deixa Deus trabalhar isso em você, para formar em você uma pessoa mais forte, mais corajosa, disposta a enfrentar situações que muitas vezes constrange. Parece que você está humilhado, passando vergonha, parece que você está sendo arrancado. Mas preste atenção: mas eu vou vencer, eu vou sair mais forte disso. Gente, olha, a pessoa que tem que acreditar é você. O pai de Davi acreditou nele? Saul acreditou nele? Ninguém acreditou. Mas sabe o que ele disse? Eu matei um leão, eu acredito, eu vou lá. O problema, estou passando por um problema, isso vai gerar em você uma fé inabalável. Quem crê nisso? Isso vai gerar em você uma estrutura. Você vai ser uma pessoa estruturada, fortalecida, e vai fortalecer outros. Quem crê nisso? Ó, uma criança, eu acho que quem tem criança pequena aqui, Luiz, eu não lembro. O Isaac está ali. Uma criança que está com fome, ela chora. Não sei quantos anos tem o filho. 1 ano. 1 ano tem seu filho? Ele não fala para você: pai, faz batata frita para mim hoje. Não fala.
Imagina ele falando para o pai: faz um bife para mim de um dedo, assim, 2 dedos grossura assim, passado na manteiga, assim, só no... Não fala? Falar para o Reinaldo, cadê o Reinaldo? Estava aqui. Reinaldo, faz uma costelinha para mim. Faz uma costelinha de porco para mim. Ele fala. O que ele faz? Chora. E chora. E chora sentido. E faz um barulho até que se põe a mamadeira lá dentro da boca para ver se para de chorar. E aí o que a gente fala? É criança, ok? Agora imagina, eu ia falar do Isaac, não vou falar do Reinaldo. O Reinaldo chorando, esperneando, eu quero a costelinha, e chorando. É feio, não é feio? Não saiu aí não, no YouTube não, né? Gente, para. Olhe para cá. Estou passando por um problema, mas Deus está fazendo de mim um homem maduro. Você tem que entender isso, ainda que você seja um adolescente, Deus está trabalhando maturidade na tua vida. Homens, por favor, homens, Deus está trabalhando maturidade, com resiliência, com caráter, com estrutura na nossa vida. Quem pode dizer amém aí? Mulheres, Deus está trabalhando em você. Olha, recebe essa palavra para você ser uma mulher virtuosa, porque uma mulher virtuosa, o seu valor excede. É isso que Deus está trabalhando na nossa vida. Estou passando por um problema, mas Deus está trabalhando em mim. Por que você ainda duvida? Por que você ainda não tem fé? Paulo chega a dizer: pelo tempo que vocês já estão. Gente, isso é muito sério. Pelo tempo e por tudo que vocês já viram, vocês tinham que ser mestres, vocês tinham que dar testemunhos, porque vocês sabem o que Deus pode fazer. Quem sabe o que Deus pode fazer, diga amém. Vocês sabem. Quantos já viram Deus fazer? Você sabe, você já deveria ser mestre, você já deveria estar ensinando outros, você ainda está chorando. E aí vem um ministério de louvor aqui, para levar pessoas que estão passando por problemas, não querem adorar, não querem cantar, não querem levantar a mão, querem só ficar quietas, querem só estar no cantinho. Deus está trabalhando em você uma maturidade que leva você a adorar, não por aquilo que está acontecendo agora, mas por aquilo que Deus já está fazendo. Deus já está fazendo, e eu já vi. É assim que Ele faz. Vou esperar nele. A Eloíde falou aqui domingo: o tempo de Deus, eu vou esperar. Enquanto isso, eu vou adorar. Eu anotei aqui pessoas que viveram o sobrenatural de Deus em suas vidas, hoje não conseguem resolver problemas de relacionamento, não conseguem resolver problemas de dinheiro, estão perdidas com dinheiro, com dívida, com rolo. Pessoas que viram Deus ser Deus da provisão, não conseguem. Pessoas que estão se afundando, orgulho, não conseguem resolver problemas de submissão, não percebem. A maturidade, ela provoca em você uma certeza: não importa o que está acontecendo, sobre todas as coisas eu sou mais que vencedor. Estou passando por problema, mas olhe para cá, mas Deus está trabalhando em mim. Acredite, Deus está trabalhando algo em mim. 4, vamos lá. Você nem lembra a primeira mais, né? Então vamos lá, 4, por isso que é bom anotar. Não se perca com os problemas que você está enfrentando. Não se perca. Atos capítulo 27. Olha quantos textos você deveria estar anotando e ler. Eu li. Atos capítulo 27. Versículo 10
18, 20, 22, estou pegando aqui para a gente ler aqui e tirar algo. Ó. Disse ele: senhores, é uma tempestade, problema, senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Você pode só falar isso para alguém? Diga assim: olha, você não vai se perder. Existem problemas que são sérios, gente, são fortes. Não é brincadeira não. Não é brincadeira. São problemas que talvez você não tenha força para suportar. Preste atenção no que eu estou falando. Mas você não pode se perder. Alguém está ouvindo isso? Permaneça firme crendo na sua força e no seu poder. Não se perca, não mude, não saia do lugar, permaneça no lugar, porque Deus é fiel. Pastor, eu estou passando um momento que parece que não tem mais nada para eu perder. Espere um pouco mais, não saia do lugar, permaneça fiel, mantenhamos firme a nossa confissão, pois fiel é o que prometeu e Ele cumprirá. Quem pode dizer amém? Não se perca, não rejeite pensamentos, busque ajuda, se agarre, mas não ceda, porque a vitória do Senhor virá sobre a sua vida. Um pastor nos Estados Unidos, já contei essa história várias vezes aqui. Um pastor nos Estados Unidos tirou a sua própria vida. Pastor tirou a sua própria vida. Igreja grande, um susto para a igreja. De repente o pastor suicidou, tirou a vida. E agora, como assim? No segundo ano da morte do seu pai, ele não aguentou a saudade, ele não aguentou a dor. E olha, não é brincadeira, não é brincadeira. Aquilo que é fácil para você é muito difícil para outro. A dor da perda, a dor do sofrimento. Estamos orando por uma família com um filho em depressão. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Um profissional, uma pessoa, um potencial enorme. A depressão arrebenta, destrói, acaba. Imagina um pai chorando porque encontrou o filho. O filho estava, a depressão tirou a força, e viu o filho naquele estado, chorar. Quando ele foi, eu chorei quando eu vi meu filho naquele estado. A depressão, não é brincadeira. Mas eu queria liberar uma palavra aqui sobre a igreja que está passando por problema. Seja forte e corajoso, porque Deus está com você. Não se perca, não se perca, continue. Pessoas estão abandonando o ministério, abandonando o serviço na igreja, abandonando o chamado, abandonando, porque estão enfrentando problemas e não estão entendendo. Deus está trabalhando em você algo para você ser melhor ainda. O Senhor que está trabalhando na sua vida. Apenas diga: Senhor, conclua e trabalha em mim, se apressa ao meu favor, mas eu não vou negar Cristo na minha vida. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que os animais sejam arrebatados, ainda que eu perca, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Tudo vai se perder. Eu e Eloíde, nós tínhamos visto uma casa uma vez, e puxa, eu queria morar naquela casa. Que casa grande, casa gostosa. E a gente chegou a passar na frente da casa. Puxa, se a gente pudesse vir para cá, era só nós dois. E aí, puxa, a gente falou: que casa bonita. E você fala isso: não queria tanto morar aqui. Um dia a pessoa liga para a gente e fala assim: eu fiquei sabendo que vocês queriam morar aqui, a casa está desocupada. Não foi? Nós corremos para lá, mudamos para lá.
Casarão gostoso, casa, puxa, uma sala bonita, 2 ambientes, um quarto gigante, uma casa maravilhosa, a casa. Da noite para o dia, eu fui mandado embora do trabalho, Heloíde grávida, o Monza foi embora, no lugar do Monza veio um negócio chamado Escort, álcool. A gente ia para Cachoeira Paulista, chegava no culto com o olho vermelho, cheirando álcool, turbinado com aquele álcool na cabeça. Quando chovia, a gente chegava em Cachoeira Paulista, parava o carro na porta da igreja. Quando a gente estacionava o carro, fazia um barulho dentro do carro assim, ó. Aí a gente olhava a barra da calça tudo molhada, porque tinha entrado tanta água dentro do carro. Vamos morar numa casa, gente, santo Deus, santo Deus. A única alegria que eu tinha naquela casa era dizer que eu morava na Vila Paraíba. Era a pior casa da ninguém queria, nós pegamos na Vila Paraíba. Hoje eu estou pregando para você, eu moro na minha casa própria. Hoje eu estou pregando para você. Nós perdemos, acredite nisso, nós perdemos, muita coisa nós perdemos. Não foi pouca coisa não, foi muita coisa nós perdemos. Mas eu estou pregando algo para você, nós continuamos fiéis ao Senhor, nós continuamos aqui. Não se perca com o problema que você está enfrentando. A palavra ânimo muda temperamento, jeito, maneira, é de dentro para fora. Jesus falou para eles: mas animem-se, se fortaleçam, não se percam, não mude seu caráter, não negocie com Satanás, não faça isso, permaneça fiel. Gente, dava dízimo de tanto, de repente eu estava dando dízimo. Eu ganhava uma verba de combustível, eu não tinha nem salário mais, eu estava sem salário. A pessoa me dava uma verba de combustível para eu andar, para eu poder, eu era quase que um promotor para tentar vender alguma coisa. Aí a pessoa me dava um dinheiro de combustível, não era salário. Eu estava dando dízimo de dinheiro de combustível. Mas eu continuei dando dízimo. Não deixa o problema mudar quem você é. Você é adorador, você é servo, você está nas mãos de Deus. Não saia, não negue, não mude, não, eu vou continuar servindo a Deus. Já servi a Deus tendo muito, agora eu vou servir a Deus tendo pouco, mas eu não vou me perder. Alguém pode dizer amém? Não se perca com o problema que você está passando. Último, estou passando por problemas. Aquele amigo falou: Vanderlei, será que Deus não está te ensinando algo? E aí eu falei: poxa, mas eu estou passando por algo que eu não fiz. Então, mas será que Deus não está te ensinando algo? Será que Ele não está trabalhando em você algo? Eu vim pregar algo para você. Deus está te ensinando algo. Deus está trabalhando com você. Você pode dizer amém a isso? Último, gente. Tenha uma atitude espiritual diante dos problemas que você está enfrentando. Eu estou falando de atitude espiritual. Não é carnal, não é emocional, é espiritual. Tenha uma atitude espiritual. E olhe para mim, vou falar como pastor sobre a igreja. Está faltando muita atitude espiritual. Eu estou vendo um povo se debater, inventar coisas,
entrar em dívida, ficar pegando emprestado de todos os jeitos, todas as maneiras, porque você não sabe que Deus pode resolver todas as coisas. Você não sabe que Deus pode te socorrer. E isso vem quando você começa a ter uma atitude espiritual. Aqui na nossa igreja, uma pessoa passou uma luta tão grande, essa pessoa colocou no coração de buscar a Deus com todas as suas forças. Ninguém sabe. Essa pessoa começou a vir todos os cultos, chorava todos os cultos. Eu estava aqui pregando e olhava, a pessoa estava chorando, ficava de joelhos, um tempão ali de joelhos no chão, chorando na presença dela. Colocou o coração: eu vou buscar Deus com toda a minha força. Hoje essa pessoa está rindo, mas você não sabe o quanto essa pessoa chorou aqui. Estou passando por um problema. Tenha uma atitude espiritual em relação ao problema que você está passando. Atos 16, 23, 25. É o último texto que eu quero. Último não, tem mais um ainda aqui, quero ler com você, mas queria que você prestasse bem atenção nisso. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar, por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. O que eles faziam? O que nós, como cristãos, nós como povo de fé, quando estamos passando por luta, menos fazemos é orar e adorar. Um dia nós recebemos um casal de pastores na nossa casa, estavam tomando café conosco, e a mulher na hora ali falou coisas assim para nós, assim, ficou uma situação meio desajeitada na hora, mas aí logo a gente desconversou, porque nós estávamos falando, não sei que momento que entrou dinheiro na conversa, vida financeira, como é difícil, como que a luta e tal, e a mulher falou assim: eu falo para minha mãe mesmo, tem que jogar na loteria. Aí na hora, a minha casa não joga na loteria, porque nós entendemos que a provisão da nossa vida vem do Senhor. A nossa casa, você ouviu o que eu disse? Senão você vai falar: pastor, não, eu estou dizendo que a nossa casa não joga. Você tem tido atitudes espirituais em relação ao problema que você está enfrentando? Você tem tido atitudes diante de uma situação que eu já ouvi pessoas falarem assim: pastor, não tem nada de mal beber um pouquinho para relaxar. Mas eu queria pregar algo para você. Você deveria ter uma atitude espiritual para se encher do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo. Que beber relaxa? Relaxa, eu acho que relaxa. Mas o poder do Espírito Santo vai dar força para você. Você quer só relaxar, ou você quer estar forte para enfrentar o que você tem que enfrentar? A Bíblia diz que meia-noite eles oravam e cantavam hinos. Alguém que está aqui, Deus está chamando você de madrugada para orar. Alguém que está aqui, Deus está chamando você para um jejum. Alguém que está aqui, Deus está te incomodando para orar.
Porque diante do problema que você está enfrentando, Ele quer levar você a ter atitudes espirituais. São atitudes espirituais que abrem o céu sobre a sua cabeça. Quem está me ouvindo? São atitudes espirituais. Isaías 38, 1 e 2. Você pode ficar de pé? Por esse tempo Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, põe as suas coisas em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Você não imagina o quanto isso está fazendo falta na vida de muitas pessoas, ter uma atitude espiritual. Quando nós passamos um aperto financeiro, passava por nossa cabeça fazer tanta coisa, mas nós começamos a buscar a Deus e ver milagre de Deus na nossa vida. Minha palavra para você hoje: estou passando por problema, mas eu vou ver Deus agir na minha vida, eu vou crescer com isso. Eu queria ter um momento com você aqui, porque o que provoca ânimo é essa atitude espiritual. O que provoca essa mudança interior é você se encher do Espírito Santo, é você adorar, é você jejuar, é você buscar Deus nas madrugadas, é você clamar a Deus. E tem alguém aqui que sabe o que é isso? Não é possível, tem alguém aqui que sabe o que é isso? Alguém já buscou a Deus de madrugada? Alguém já orou com o rosto no chão aqui? Para de fazer assim, levanta a mão, não sei quem que é. Alguém já orou com o rosto no chão? Você acredita que Deus olhou para você naquela hora? Você estava passando por um problema, mas você estava abrindo o céu sobre a sua vida. Estou passando por um problema. Sabe onde eu estou? Na casa de Deus. E eu vou adorar. Vamos adorar o Senhor? Vamos? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, comece a adorar.